A ideia desse vídeo é a gente retomar um pouco do que foi feito no módulo 2, tentar explicar qual era o propósito de cada uma dessas atividades, para que vocês percebam qual era a relação delas com os parâmetros curriculares nacionais e qual eram os nossos objetivos, para que vocês também consigam se preparar e pensar melhor qual é a tarefa que está sendo pedida para o final desse módulo. O módulo teve início na semana 8, em que a gente pediu para que vocês percebessem nos parâmetros curriculares nacionais qual era a visão de ciências, mas foi uma falha nossa de não ter explicado antes exatamente o que são esses parâmetros curriculares nacionais, né? O que é esse documento. E aí a gente achou que seria importante retomar isso num vídeo, trazendo para vocês de uma forma mais detalhada o que é o PCN e especificamente como está organizado o PCN de Ciências Naturais do ensino fundamental, que é o que a gente está discutindo nesse módulo 2. Em 1996, foi promulgada a Lei de Diretrizes e Bases, a 9394, que estabelecia os parâmetros para a educação nacional, né? Definia o que era entendido como educação básica, que é a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio faziam parte, então, dessa educação básica e que essa educação básica era obrigatória para todo cidadão. Fazia parte também do conteúdo dessa lei a definição de que o governo seria responsável pelo estabelecimento de parâmetros, de critérios que fossem nacionais e que fossem aplicados no ensino de toda a nação, que tivesse uma base comum nacional. Essa base comum nacional, ela foi o que fundamentou a proposta de criação dos parâmetros curriculares nacionais. Então, houve uma mobilização dos pesquisadores da área, de professores universitários e professores que estavam atuando na educação básica para produzir esse documento que norteia toda a educação nacional. Então, a gente tem, nos parâmetros curriculares nacionais, uma distribuição em termos de áreas, em que a gente abandona o termo disciplina e começa a pensar em áreas, já tendo em vista o desenvolvimento de um trabalho interdisciplinar. Então, a gente vai ter aqui, como vocês podem perceber, nesse quadro que está logo no início do documento, a gente vai ter as diferentes áreas dentro do ensino fundamental, né? A área de língua portuguesa, matemática, ciências naturais, história, geografia, arte, educação física e língua estrangeira, que aqui ela é opcional, né? Então, dentro da área de ciências naturais, como vocês sabem, né, a gente tem aí os conteúdos de física, química e biologia que vão ser abordados no ensino fundamental. E a ideia é que todas essas áreas elas sejam atravessadas por temas transversais. Então, vocês estão vendo que aqui a gente tem até essa representação que mostra que todos esses temas transversais, ética, saúde, meio ambiente, orientação sexual e pluralidade cultural, eles vão estar presentes em todas essas áreas e é através do tema transversal que vai ser desenvolvido um trabalho interdisciplinar. Então, por exemplo, um trabalho interdisciplinar sobre ética, né, como a gente fez na semana anterior, envolvendo ciências e filosofia. Então, talvez a gente pudesse pensar num trabalho envolvendo geografia e ciências ou geografia e matemática, que fosse focado e partisse desse tema transversal, que tanto pode ser ética como qualquer um desses outros. Então, a gente tem no PCN as áreas e dentro dessas áreas a gente tem essa proposta de trabalho interdisciplinar a partir de temas transversais. Dentro de cada área, a gente vai ter também uma nova separação por ciclos. Então, no caso específico de ciências, por exemplo, dentro do ensino fundamental, a gente vai ter o primeiro, segundo, terceiro e quarto ciclo, em que cada ciclo corresponde a 2 séries, né? Antigamente seria primeira e segunda série, o primeiro ciclo, e terceira e quarta série, o segundo ciclo. Hoje a gente teve um aumento em que a gente tem até, na verdade, o 5º ano fazendo parte ainda do que seria esse antigo primeiro e segundo ciclo. Mas, basicamente, o primeiro e o segundo ciclo são as séries iniciais do ensino fundamental, ou ensino fundamental 1. E para cada um desses ciclos, a gente tem no documento do PCN os objetivos da área, os critérios de avaliação da área para o ciclo e algumas orientações didáticas. Isso se repete para todos os ciclos. Então, retomando o que foi feito no módulo 2, a gente tinha na semana 8
um extrato do PCN que se referia ao início desse documento, focado já no primeiro e segundo ciclo, em que ele apresentava alguns aspectos gerais sobre ciência e que eram importantes para que o professor considerasse na sua prática, né? É importante dizer que os parâmetros curriculares nacionais, eles foram propostos em 97, ou seja, um ano depois da Lei de Diretrizes e Bases de 96, e esses parâmetros curriculares nacionais, eles direcionam toda a educação no Brasil em termos também de produção de material didático. Então, existe, por exemplo, o PNELEM, né, o Programa Nacional do Livro Didático, em que você estabelece critérios para a seleção dos livros que tem como base os parâmetros curriculares nacionais. Antigamente, antes da criação desse Programa Nacional de Avaliação dos Livros, você encontrava na capa dos livros didáticos um texto em que aparecia explicitamente que aquele livro ele estava de acordo com as orientações do PCN. Então, o PCN ele não é só um texto, né? Ele tem que ser incorporado na prática do professor, não só através dos materiais didáticos, mas na sua prática comum. Então, existem ali uma série de orientações quanto ao ensino-aprendizagem, quanto aos conteúdos, quanto à avaliação, que tem que ser considerados para os professores, se existe realmente essa preocupação em constituir uma base mínima que seja comum para toda a nação. Então, na semana 8, existia um extrato do PCN para que vocês analisassem nesse extrato se vocês conseguiam perceber qual era a visão de ciência que o documento queria que o professor tivesse em mente na hora de ensinar a ciência para os seus alunos. Então, a gente tem aqui logo no início do texto, né, que eu fiz um recorte dentro dessa parte específica de Ciências Naturais e Tecnologia, dentro dessas orientações mais gerais, a partir daqui da página 23, em que você tem esse seguinte parágrafo, né? O conhecimento da natureza não se faz por mera acumulação de informações e interpretações, embora o processo de acumulação sempre terá grande significado. O processo de construção do conhecimento científico não depende apenas da acumulação, né? O percurso das ciências tem rupturas e depende delas. Então, nesse trecho, o próprio termo é o mesmo que a gente vinha discutindo antes, quando a gente falou das visões distorcidas de ciência, e que existia essa ideia de que a ciência ela tem uma evolução constante, aquela visão acumulativa de crescimento linear. Então, a gente percebe que o PCN ele também critica essa visão e vem mostrar e ressalta que é importante que o professor tenha em mente isso, que a ciência ela não só evolui, ela também viveu uma série de rupturas. Várias teorias elas foram abandonadas e outras passaram a ser aceitas. Então, ele traz aqui na sequência exemplos da física, da química, da biologia, da astronomia, de teorias que foram abandonadas. Por exemplo, o modelo de que a Terra era o centro do universo e que hoje a gente já sabe que não funciona mais assim. Não é essa a explicação aceita pela ciência. Então, se a gente, respondendo à pergunta, né, que foi proposta nessa semana 8, qual a visão de ciência que o PCN traz? Ele traz uma preocupação em que não exista essa perpetuação de uma visão errônea de ciência, de que a ciência se dá no processo acumulativo de crescimento linear. Uma outra importância que aparece aqui no final do texto é quando ele fala sobre a questão das implicações sociais da ciência, né? Então, tem uma parte do texto que ele fala explicitamente que não aparece, né, ao discutir ciências, a intricada rede de relações entre a produção científica e o contexto socioeconômico e político em que a produção do conhecimento científico se dá. Então, ao longo da história, é possível verificar que a formulação e o sucesso das diferentes teorias científicas estão associadas a aspectos do seu momento histórico. Então, aqui, se vocês lembrarem, a própria ênfase na história remete àquela visão de ciência histórica e à problemática. Então, novamente, o documento também está corroborando aquela discussão anterior que a gente teve de que o professor tem a preocupação de mostrar para o aluno que a ciência ela depende do momento histórico e ela depende de questões políticas, econômicas, ela não se desenvolve por acaso. No final desse documento, desse trecho, né, que eu selecionei, tem um parágrafo falando isso de forma explícita, né? Sendo atividades humanas, a ciência e a tecnologia são fortemente associadas
às questões sociais e políticas. Motivações aparentemente singelas, como a curiosidade ou o prazer de conhecer, são importantes na busca de conhecimento para o indivíduo que investiga a natureza, mas frequentemente interesses econômicos e políticos conduzem à produção científica ou tecnológica. Não há, portanto, neutralidade nos interesses científicos das nações. Então, aqui fica claro aquela ideia da ciência socialmente neutra. Ele está usando os mesmos termos que o Gil Pérez também usou naquele texto sobre as visões distorcidas. E ele está trazendo todos esses aspectos da visão aproblemática, da visão acumulativa e da visão socialmente neutra num sentido contrário, ou seja, não reforçando isso, não dizendo que é isso que o professor deve trabalhar, mas que isso deve ser evitado. E que ao apresentar a ciência para o seu aluno, você fuja desse tipo de visão distorcida. E é o que aparece aqui no documento. Então, o objetivo dessa semana 8 era que vocês percebessem por que aquela discussão anterior era importante. Ela fundamenta uma interpretação de um documento que tem abrangência nacional e que foi produzido por uma comunidade de professores, de pesquisadores que estão preocupados com o ensino de ciências. Então, as questões sobre a visão da ciência e passar para o seu aluno uma visão correta de ciência, elas permeiam também os parâmetros curriculares nacionais. Esse era o objetivo do trabalho que a gente desenvolveu na semana 8. A partir da semana 9, a gente já começou a pensar no conteúdo específico que está apresentado nesses parâmetros curriculares nacionais de ciências naturais, do ensino fundamental e considerando também os ciclos. Primeiro e o segundo ciclo. Então, a gente tinha uma discussão sobre os eixos temáticos, em que vocês foram divididos de acordo com esses eixos, e cada aluno recebeu do tutor um eixo temático e um ciclo para que ele discutisse. O que é o eixo temático? Eu comentei naquele documento que você tem, então, a distribuição do PCN em áreas, que substituem as antigas disciplinas, e que as áreas são atravessadas por temas transversais. Mas cada uma dessas áreas também vai ser constituída por eixos temáticos, né? O que são esses eixos temáticos? Então, em ciências, por exemplo, a gente tem 4 eixos temáticos, que são ser humano, meio ambiente, recursos tecnológicos e terra e universo. Porém, só 3 eixos temáticos estão presentes no primeiro ciclo, então, no primeiro e no segundo ciclo, né? Então, de primeira a quarta série, né? Antiga primeira a quarta série, são só 3 eixos temáticos: ser humano, meio ambiente e recursos tecnológicos. A partir do terceiro e do quarto ciclo, inclui-se um novo eixo temático, que é o eixo terra e universo. Esses eixos temáticos, eles têm uma relação com os temas transversais, é como se eles fossem uma ampliação desse tema transversal, tanto que vocês têm aí o tema transversal saúde e meio ambiente, que praticamente se repetem dentro dos eixos temáticos de ciências, mas eles têm a preocupação já de trazer a especificidade da área, no caso da área de ciências naturais. Então, esses 3 eixos temáticos, eles são trabalhados em todos os ciclos do ensino fundamental. E qual é a ideia? A ideia é que você não tenha, da mesma forma que era trabalhada ciências antigamente, imagino que vocês talvez tenham estudado assim, em que cada série que vocês cursavam era um tema de ciências. Então, era famoso, por exemplo, que a 7ª série do ensino fundamental era só corpo humano. E aí, a cada semestre, a cada aula, você ia conhecendo cada um dos sistemas, né? Sistema digestivo, sistema respiratório. O PCN ele vem justamente romper com essa separação tão fragmentada, em que você teria cada conteúdo em uma série. E a proposta dos eixos é que você tenha numa mesma série todos os eixos. Então, a gente tem aqui um livro de ciências do ensino fundamental em que vocês podem perceber no índice que existem quase todos os eixos já nesse mesmo livro, que no caso é um livro aqui de 2º ano, né? Essa coleção Porta Aberta é bastante usada pelos professores e, como vocês podem ver aqui, existe um selo de recomendação desse livro do Programa Nacional do Livro Didático, o PNLD. Então, no índice, a gente tem, por exemplo, temas do eixo temático meio ambiente, né? Cuidando do ambiente em que vivemos, e temas de recursos tecnológicos, por exemplo, transformando materiais. Aqui, especificamente, existem ainda alguns temas, como esse planeta Terra e outros astros, que já estariam dentro do eixo
temático Terra e Universo. E que nessa coleção especificamente ela já aparece aqui no terceiro e quarto ciclo. Mas, em geral, quando vocês pegarem qualquer índice de livro de ciências, vocês vão perceber que agora eles têm todos os eixos misturados ao longo da série. Então, não existe mais aquela divisão como era antigamente. Essa é a proposta do eixo temático. E, para que vocês se familiarizassem com esses eixos temáticos, nós propusemos essa atividade na semana 9, em que vocês teriam que ler o trecho dos parâmetros curriculares nacionais referente a esse eixo e identificar, então, fazer uma síntese, né, de quais eram os principais conteúdos e as principais orientações didáticas referentes àquele conteúdo. E aí, para facilitar também o trabalho de vocês, nós fizemos uma divisão dos alunos em eixos e em ciclos também. Então, na semana 9, existia essa proposta para que, no fórum, vocês comparassem os conteúdos do primeiro e do segundo ciclo para perceber, dentro do mesmo eixo, o que exatamente estava mudando, né? Qual a diferença desses dois ciclos. Então, a gente tinha, por exemplo, aqui no primeiro ciclo, a comparação de diferentes ambientes naturais e construídos, investigando características comuns e diferentes para verificar todos os ambientes apresentam seres vivos, água, luz, calor e solo. E aí, quando a gente vai para o segundo ciclo, existe uma especificação e ampliação dessa investigação dos diferentes ambientes naturais. Então, por exemplo, comparação de diferentes misturas na natureza, identificando a presença de água para caracterizá-la como solvente. Comparação de solos de diferentes ambientes, relacionando suas características às condições desses ambientes para se aproximar da noção de solo como componente dos ambientes. Comparação dos diferentes tipos de solo, ou seja, uma mesma questão que já havia aparecido no primeiro ciclo é retomada de uma forma mais aprofundada. Isso com relação ao conteúdo, mas também quanto ao tipo de tarefa que o professor solicita. Então, por exemplo, no primeiro ciclo aparece organização e registro de informações por meio de desenhos, quadros, esquemas, listas e pequenos textos. Já no segundo ciclo, supõe-se, né, que o aluno tenha já um desenvolvimento cognitivo maior, a ponto de ele poder fazer, por exemplo, organização e registro de informações por intermédio de desenhos, quadros, tabelas, que não apareciam anteriormente, esquemas, listas, textos e maquetes. Então, a gente tem um avanço em termos do que está sendo solicitado a esse aluno, já que subentende-se que ele tenha tido um certo desenvolvimento cognitivo ao passar do primeiro para o segundo ciclo. Mas existe ainda uma base comum, é como se o mesmo conteúdo ele fosse trabalhado ao longo dos 4 ciclos, cada vez de uma forma mais avançada e mais aprofundada. E ele realmente reaparece num movimento de espiral, porque a gente tem essa divisão dos eixos, em que você vai ter os 3 eixos sendo trabalhados no primeiro ciclo e novamente esses 3 eixos no segundo ciclo, depois no quarto, no terceiro e no quarto. Então, existe essa circularidade e esse aprofundamento cada vez que o ciclo está sendo discutido. Na semana 10, nós fizemos um trabalho interdisciplinar, junto com a disciplina de filosofia, sobre um dos temas transversais. Então, lembra que a gente tinha essa organização do PCN em áreas e que essas áreas estavam sendo atravessadas por temas transversais. Um desses temas transversais é a ética, e foi esse tema o objeto da discussão que vocês fizeram no espaço interdisciplinar. A ideia, então, é que vocês, tendo esse conceito mais claro do que é ética, e existia ali também uma parte dos parâmetros curriculares, do tema transversal ética, dos parâmetros curriculares nacionais, a ideia é que vocês, a partir dessa discussão, conseguissem perceber que tipo de temática que seria possível abordar dentro daquele seu eixo temático, que tivesse alguma relação com as questões de ética. Então, essa era a tarefa da semana 11, para que vocês percebessem, dentro daquele eixo que vocês já tinham discutido, por exemplo, o meio ambiente, se existe uma discussão ética que seria possível de ser realizada com os alunos, considerando aquele conteúdo que estava sendo proposto pelos parâmetros curriculares nacionais. E essa relação entre os eixos, o tema transversal e o material didático, ele é ainda mais explorado na nossa última semana, que é a semana 12, e que é justamente a tarefa avaliativa. Em que consiste essa tarefa? Vocês estão sendo solicitados a escolher um capítulo de um livro didático de ciências do ensino fundamental, do primeiro ou do segundo ciclo, e que esteja discutindo o mesmo eixo temático que vocês já tinham analisado antes.
E dentro desse capítulo, a ideia é que vocês conseguissem perceber qual é a visão de ciência, se existe alguma relação dentro desse capítulo com o tema transversal ética e se esse conteúdo ou essas orientações didáticas estão de alguma forma relacionadas com o que estava presente no parâmetro curricular nacional. E aí a gente até orienta que vocês façam uma leitura e conheçam o documento na íntegra, porque tendo essa mistura dos eixos e dos temas transversais, nem sempre aquela primeira leitura que vocês fizeram só de um eixo temático vai ser suficiente para fazer essa análise. Então, é importante que vocês conheçam esse documento, isso faz parte da prática de qualquer professor de ciências, conhecer os parâmetros curriculares nacionais, mas a gente queria que vocês fossem além e tentassem perceber como é que isso se materializa. Então, como é que vem uma orientação de 1997, ela se concretiza em um livro que depois vai ser trabalhado por vocês na sala de aula. Então, é um exercício de análise que vocês vão fazer. E a ideia, a gente trouxe aqui alguns capítulos de livro para que vocês pudessem perceber como que vocês vão conseguir fazer isso efetivamente na prática, né? A segunda unidade desse livro, então a gente está trabalhando aqui com o livro do segundo ano, né? Ou seja, do primeiro ciclo do ensino fundamental, um livro de ciências, em que você tem um capítulo chamado, né, Prevenindo Doenças, em que ele vai trazer diferentes tipos de doença e discutir alguns conceitos associados a essas doenças. E aí, a gente tem, por exemplo, esse box em que ele vai falar dos avanços da ciência. E aí ele traz um texto explicando, né, que a ciência produziu uma nova vacina para uma determinada doença, e ele pergunta se isso é um avanço da ciência. E o próprio título aqui já é Avanço da Ciência. A ideia é que vocês, diante de um capítulo como este, diante de um texto como esse, vocês consigam analisar, considerando qual é a visão de ciência que está por trás desse texto. Então, quando eu falo em avanço da ciência, o que é que eu estou querendo, qual é a imagem que eu estou passando de ciência? De uma ciência que só avança, de uma ciência que nunca erra, de uma ciência que é infalível, né? E de uma ciência que, dependendo de como o texto está construído, ela só tem preocupações com o bem-estar do ser humano, ela não depende de questões éticas e políticas, econômicas. Então, a ideia é que vocês percebam nesse capítulo que vocês vão escolher se existe algo nesse sentido que que permita que o professor discuta a visão de ciência, que pode estar de acordo com o que está no livro, ou também o livro pode trazer uma visão distorcida de ciência, como parece ser o caso quando eles escolhem a palavra avanço para falar de ciência. Quando a gente pensa no tipo de atividade também, e se a gente considerar as orientações em termos de conteúdo, vocês vão perceber que quando o PCN está falando em corpo humano, existe uma discussão muito grande e uma ênfase nas questões de higiene e de bem-estar. Então, a gente tem nesse capítulo sobre as doenças, uma música que discute com o aluno justamente isso, como tomar o banho, quais as orientações de higiene que são mais adequadas para essa criança. E aí, então, a gente percebe que existe uma relação entre o que está sendo proposto pelo PCN e o que está aparecendo no livro didático. A ideia era que vocês conseguissem estabelecer esse diálogo. Então, o tipo de tarefa que aparece, por exemplo, com relação aos órgãos dos sentidos, né, ao tato, você tem sempre uma situação prática que está sendo colocada para esse aluno, para que ele analise, né, de acordo com aquelas orientações do próprio PCN, né? Em alguns desses capítulos também vai ser possível perceber discussões sobre o tema transversal ética. Por exemplo, nesse capítulo que já é do livro do terceiro ano, a gente tem a discussão sobre o corpo humano que, seguindo as orientações do PCN, enxerga o corpo humano como não de uma forma mais integral, sem essa preocupação em dividir a questão dos sistemas e tendo essa preocupação da discussão em termos até de comparação de diferentes fases da vida do ser humano e de diferentes seres humanos, né, de diferentes etnias, de diferentes origens. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a questão das diferentes etnias e das diferentes fases da vida que estão sendo representadas e que aparecem para que esses alunos percebam quais são as características, então, gerais. E a gente tem uma questão específica, por exemplo, de ética, quando ele
traz um trecho da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, dentro dessa leitura, é possível que o professor explore esse tema transversal ética, e isso, seguindo as orientações dos parâmetros curriculares nacionais, pode também ser feito de uma forma interdisciplinar, envolvendo então uma outra área que não só a área de ciências naturais. Então, a ideia nessa tarefa é que vocês consigam escolher um capítulo que vocês achem que é interessante para análise, ou se vocês não tiverem como escanear um capítulo, não tiverem acesso a esse livro, nós vamos disponibilizar para vocês alguns capítulos de livro didático para que vocês possam tentar fazer essa análise. Então, perceber o que aparece no capítulo que tem relação com o conteúdo ou com a orientação didática do PCN, que tem relação com uma visão, uma determinada visão de ciência, e qual é essa visão, e que tenha, eventualmente, também relação com algum tema transversal. O tema transversal ética foi o que a gente discutiu mais, mas pode ser que vocês consigam perceber outro tema transversal também. A ideia era essa, então, para concluir esse módulo, e isso tudo é fundamental para as atividades que a gente vai fazer até no segundo semestre, em que vocês vão ter que planejar uma aula e vão ter que levar em consideração quais são as orientações do Parâmetro Curricular Nacional e vão ter que escolher um livro didático, provavelmente também, para trabalhar essa aula com os seus alunos. Bom, gente, a ideia era essa, espero que tenha ficado claro e vocês fiquem totalmente à vontade para procurar o tutor de vocês, para entender melhor qual é essa proposta e o que é essa tarefa. E lembrando, né, que assim como no módulo anterior, essa é a única tarefa avaliativa, ela vale 15 pontos e constitui uma parte importante da nota de vocês. Então não deixem de fazer, de participar, e contem com a gente para qualquer dúvida que vocês tenham.